tudo bem com você? Nesta aula de matemática básica, eu vou falar sobre MMC, mínimo múltiplo comum, e MDC, máximo divisor comum. Me permita retirar minha imagem a partir de então, porque o que importa é o conteúdo que vai aparecer, tá bom? Vamos lá. Ok, então vamos começar com o mínimo múltiplo comum. Considere os múltiplos de 3 e 5 representados nestes dois conjuntos. Os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Múltiplos de 5, 5, 10, 15 e assim por diante. Quais são os múltiplos que a gente observa em comum até então? Observe que o 15 é múltiplo tanto de 3 quanto de 5 e o 30 também é múltiplo de tanto de 3 quanto de 5. Se a gente continuasse aí com os outros múltiplos, certamente encontraríamos outros múltiplos em comum, entre 3 e 5. Então já vem o conceito. Olha como é fácil. O MMC, que é mínimo múltiplo comum, como o próprio termo sugere, é o menor múltiplo que figura em ambos os conjuntos. Qual é o menor múltiplo que eu tenho em comum entre o 3 e o 5? O menor múltiplo comum entre o 3 e o 5 é o número 15. Então a gente pode dizer que o MMC entre 3 e 5 é o número 15. Bom, mas como é que eu posso determinar o MMC sem escrever o conjunto? A resposta é fácil. É pela decomposição simultânea em fatores primos. Então, perguntando qual é o MMC entre 12 e 16, vamos ver como que é essa decomposição? Vamos lá, observe. Eu 12, o 16 e coloco uma barra e começo a divisão pelos números primos. Vou começar pelo primeiro número primo, 2. Vou dividir 12 por 2, dá 6. 16 por 2 dá 8. Ainda dá para dividir por 2? Então, vou marcar o 2 ali e vou fazer 6 por 2 e 2. Então, tenho 3 e 4. O 3 não dá para dividir por 2, mas o 4 sim. Então, eu ainda continuo a divisão por 2. Observe, vou dividir por 2. O 3 eu não mexo. 4 por 2, 2. Ainda é possível dividir por 2? Então, continua a divisão por 2. O 3 não mexo. 2 por 2 dá 1. Terminei a divisão do segundo número. Mas eu preciso continuar essa divisão. O que acontece? Agora eu vou dividir por 3. Se eu dividir por 3, 3 por 3 dá 1. Finalizei a minha divisão. Pronto, esta é a decomposição simultânea em fatores primos. Como eu encontro o mínimo múltiplo comum? Observe que fácil. Basta esses números 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Dá 48. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 3, 48. Então, o menor ou o mínimo múltiplo comum entre 12 e 16 é 48. Bom, e se a gente tiver que fazer isso com três números, hein? Qual é o MMC entre 6, 18 e 24? Vamos lá? Mesmo processo, né? Vamos fazer a decomposição pelos fatores primos. Começo a divisão por 2. 6 por 2 vai dar 3. 18 por 2 dá 9. 24 por 2 dá 12. Ainda dá para dividir por 2? Sim, o 12 é divisível por 2. Então, eu vou dividir por 2. O 3 e o 9 não é possível, eu mantenho. 12 por 2 dá 6. Ainda é possível dividir por 2? Sim. Então, divido 6 por 2, vai dar 3. Agora eu tenho 3, 9 e 3. Não é mais possível dividir por 2. Então, nós vamos dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Resta dividir o número intermediário, o do meio, não é isso? Então, eu consigo ainda dividir por 3. 3 por 3 dá 1, porque os outros eu já terminei. Está aí. O que nós vamos fazer agora? A exemplo do anterior, basta multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6, 18 e 24 é o número 72. Bem simples, não é mesmo? Vamos ver um problema em que nós precisaremos desse raciocínio do mínimo múltiplo comum. Observe o seguinte problema. Uma associação beneficente vai criar caixas de lanches para distribuir aos moradores. Cada caixa deve ter um suco em caixinha, um pacote de biscoito salgado e uma barra de chocolate.
Na loja atacadista, o organizador encontrou todos esses produtos nas seguintes quantidades. O suco em caixinha, ele é vendido em embalagem com 15 unidades. O pacote de biscoito salgado é vendido em embalagem com 20 unidades. E a barra de chocolate é vendida em embalagem com 25 unidades. Então, nós temos agora o seguinte problema. Quantas caixas de lanches deverão ser montadas de tal forma que não reste nenhum produto, nenhum item? E quantas embalagens de suco, biscoito e chocolate deverão ser compradas? Então vamos para a primeira parte. Quantas caixas de lanches deverão ser montadas de tal forma que não reste nenhum produto? Observe, antes de mais nada, antes de partir para o cálculo, observe que se for comprada uma embalagem de cada, o que vai acontecer? Vai ser possível construir somente 15 caixas de lanches, não é mesmo? Porque o suco em caixinha vem somente 15 unidades. Mas aí vão sobrar 5 biscoitos salgados e vão sobrar 10 chocolates, porque a caixa de biscoito tem 20 e a caixa de chocolates tem 25. Bom, então como resolver esse problema? Primeiro, eu tenho que calcular o MMC entre 15, 20 e 25, para saber qual o número de produtos que eu vou comprar, que é o mínimo múltiplo comum entre 15, 20 e 25, para não restar nenhum. Então vamos para a brincadeira que nós já conhecemos. Como que eu faço a decomposição? É possível dividir por 2? Sim, o número 20 é divisível por 2. Então eu tenho 15, o 20 dividido por 2 dá 10, o 25 permanece. Vou dividir por 2 ainda. O que acontece? O 15 permanece, o 25 também, mas o 10 dividido por 2 vai dar 5. Agora não é mais possível dividir por 2. Mas cuidado, não fique tentado não fique tentado a querer dividir logo de cara por 5. É possível dividir por 3? Sim, o 15 é divisível por 3. Então, nós vamos dividir para o próximo número primo, que é 3. 15 por 3 dá 5. O 5 não é divisível, nem o 25. Agora sim, nós podemos dividir pelo número 5. Dividido por 5, eu vou ter 5 por 5 dá 1, o outro 5 por 5 dá 1 e o 25 por 5 dá 5. Os dois primeiros números eu já encerrei a divisão. Então, eu ainda posso dividir mais uma vez por 5, vai dar 1. Terminada a divisão, como que é o cálculo mínimo múltiplo comum? Como nós já vimos, basta multiplicar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5. O produto disso aí é 300. Tá? Então, se eu comprar 300 unidades de cada produto, eu consigo montar 300 caixas. Tá? Vamos lá? Então, a primeira pergunta está respondida. Quantas caixas de lanches deverão ser montadas de tal forma que não reste nenhum produto? 300 caixas de lanches. Agora, vamos fazer, então, a divisão. Quantas embalagens de suco, biscoito e chocolate deverão ser compradas? Ora, se a caixa de suco vem com 15, dividindo 300 por 15, eu vou precisar comprar 20 embalagens de suco. A caixa de biscoito vem com 20. 300 por 20, eu preciso de 15 embalagens de 20, 15 embalagens de biscoito. E a caixa de chocolate vem com 25. 300 dividido por 25, 12 embalagens de chocolate. Então, ao comprar 20 embalagens de suco, 15 embalagens de biscoito e 12 embalagens de chocolate, o que isso significa? Que eu terei 300 unidades de cada um desses produtos. E conseguirei montar 300 caixas. Está aí a solução de um problema envolvendo mínimo múltiplo comum. Vamos para a segunda parte, que é o máximo, ou pode ser chamado também de maior divisor comum. Como que calcula e o que é o maior divisor comum, né? Obviamente, antes do cálculo, nós vamos ver o que é o maior divisor comum. Vamos lá? Considere os divisores de 18 e 12 representados a seguir. Quais são os divisores de 18? Os divisores de 18 são, eu posso dividir 18 por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Os divisores de 12, quais são? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Próximo passo, vamos observar quais são os divisores em comum. Observe que o número 3, ele é um divisor de 18 e ele também é um divisor de 12. O número 6 é um divisor de 18 e também é um divisor de 12. Mas olha o nome, é máximo divisor comum.
Então, como o próprio nome sugere, o máximo divisor comum ele é o maior divisor que figura em ambos. Qual é o maior divisor comum entre 18 e 12? O maior divisor comum entre ambos é o número 6. Tá? Qual que é a aplicação disso? Para que eu precisaria, por exemplo, de um máximo divisor comum? Observe esse problema aqui interessante. Uma associação comunitária recebeu 18 bolas e 12 petecas para doar às crianças. Então, estou usando exatamente o mesmo número que a gente deu no exemplo, 18 com 12. Se eu tenho 18 bolas e 12 petecas para doar, vamos supor este problema aqui. Quantos kits poderão ser formados com a mesma quantidade de bolas e petecas? Ou seja, cada kit tem até a mesma quantidade de bolas e petecas. Vamos supor, hipoteticamente, que cada kit tivesse 10 bolas. Então, todos os kits têm que ter 10 bolas. Cada kit teria 3 petecas. Então, cada um kit vai ter 3 petecas. Esse problema é o máximo divisor comum de 18 com 12. Como nós já vimos, o máximo divisor comum de 18 com 12 é 6. Então, eu consigo formar 6 kits para que eu tenha a mesma quantidade de bolas e petecas. Aí a segunda parte do problema é, quantas bolas eu vou ter em cada kit? Se eu dividir 18 por 6, eu vou ter 3 bolas em cada kit. Se eu dividir 12 por 6, que é o máximo divisor comum, 2 petecas em cada kit. Então, olha aí, 3 bolas em cada kit formam as 18 bolas. 2 petecas em cada kit, eu completo as 12 petecas. Então, está aí um problema solucionado com o máximo divisor comum. Agora, como determinar o MDC sem a gente ter que escrever o conjunto, não é mesmo? A resposta também é pela decomposição simultânea em fatores primos. Mas o cuidado que nós temos que ter, que não é a mesma coisa que o MMC. Primeiro a gente decompõe. Vamos lá? Vamos calcular o MDC de 18 e 12. Eu divido por 2, eu vou ter 9 e 6. Eu continuo dividindo por 2, eu vou ter 9 e o 3. Não dá mais para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3. Aí sim, 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Agora, eu divido o que está faltando por 3. Então, o que eu vou ter? 1. Terminei a divisão. Mas cuidado, diferente do MMC, que nós multiplicávamos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, olha o que acontece com o máximo divisor comum. Eu pego as linhas em que eu consegui dividir os dois fatores. Na primeira linha, eu consegui dividir tanto 18 quanto 12 pelo 2. Na segunda linha, ela não me serve, porque eu dividi o 6 por 2, mas não consegui dividir o 9. A terceira linha, eu consegui dividir ambos pelo número 3. A quarta linha não me serve, porque eu só dividi o primeiro pelo 3. Bom, então eu vou pegar essas duas linhas em que eu consegui dividir ambos os termos, e olha o que eu tenho que fazer. Basta multiplicar essas duas linhas, esses dois números, 2 vezes 3. Está aí o MDC. Bom, que tal agora um exemplo com 3 valores? Qual é o MDC entre 20, 30 e 50? Então, começamos a divisão por 2. Nós vamos ter 10, 15 e 25. Ainda dá para dividir por 2, nós vamos ter 5, 15 e 25. Não dá mais para dividir por 2. Então, começamos a dividir agora por 3, porque o 15 é divisível por 3. Então, vamos ter 5, 5 e 25. Não dá mais para dividir por 3. O próximo passo é dividir por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. 25 dividido por 5 vai dar 5. Os dois primeiros termos nós terminamos. Falta o último termo. Ainda dá para dividir por 5. 5 por 5 dá 1. Terminamos a divisão. Então, o que nós temos aí? Nós temos as linhas, a primeira linha e a quarta linha, são as linhas em que nós conseguimos dividir todos os termos pelo número. Então, são essas duas linhas que nós vamos considerar. O MDC entre 20, 30 e 50, portanto, será 2 vezes 5, que é igual a 10. Simples demais, não é mesmo? Então, vamos ver um problema envolvendo o MDC? Observe aí, uma loja de artesanato pretende distribuir kits de amostra grátis de pulseiras, colares e brincos. Ela tem disponíveis 120 pares de brincos, 200 colares e 400 pulseiras. Quantos kits poderão ser formados de tal forma que todos eles tenham quantidades iguais de cada brinde? Então, nós temos aí um problema de MDC entre 100,
120, melhor dizendo, 200 e 400. Vamos calcular o MDC? Dividido por 2, 60, 100, 200. Dividido por 2, nós vamos ter 30, 50 e 100. Mais uma vez por 2, 15, 25 e 50. Mais uma vez por 2, nós vamos ter 15, 25 e 25. Agora não dá mais por 2, mas observe que dá para dividir por 3, por causa do 15. Então vamos dividir por 3, nós vamos ter 5, 25 e 25. Dividimos agora por 5, nós vamos ter 1, 5 e 5. E, por último, vamos dividir por 5 novamente, nós vamos ter 1 e 1. Terminamos a divisão. Quais são as linhas onde nós conseguimos dividir todos os três termos? São essas 4 linhas aqui, olha, que nós dividimos os 3 termos pelo número. Então, o nosso MDC vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. O MDC entre 120, 200 e 400 é 40. Tá lá, então nós podemos, na verdade, voltando no problema, a resposta é 40. Ok, pessoal, então agora vamos ver MDC e MMC propriedades. Propriedades do MMC. O MMC de 2 ou mais números primos é o produto deles. Claro, né, se não dá para fazer divisão, eu tenho que fazer o produto. Né? Olha ali, se eu tiver 3, 5 e 7, são 3 números primos. O MMC desses números primos vai ser 3 vezes 5 vezes 7. Uma segunda propriedade, muito fácil também. Quando o maior número é o múltiplo dos demais, ele é o MMC. Bastante óbvio, observe aqui. Nós temos 3, 5 e 15. O 15 é múltiplo tanto de 3 quanto de 5. Então, o MMC vai ser o próprio 15, não precisamos calcular. E uma última propriedade é essa aqui, olha. Ao multiplicar ou dividir os termos, basta fazer o mesmo com o MMC. Tá, mas vamos entender essa história aí. O MMC de 3, 5 e 7, nós vimos que é 105. Se eu multiplicar por 10 cada um, 3 vezes 10, 5 vezes 10 e 7 vezes 10, eu terei 30, 50 e 70. Então, o MMC é 1050. Basta multiplicar o MMC 105 também por 10. Obviamente, vice-versa, né? O raciocínio oposto. Se eu já soubesse previamente o MMC de 30, 50 e 70, eu posso calcular o MMC de 3, 5 e 7 e depois multiplicar por 10. Okay? São 3 propriedades bem simples, porque realmente elas parecem bem óbvias, né? Mas elas podem nos ajudar a resolver problemas sem ter que calcular o MMC. E propriedades do MDC? Vamos lá? Primeira propriedade do MDC. O MDC de 2 ou mais números primos é sempre igual a 1. É o inverso do que acontece no MMC, né? Eu teria que multiplicar os números primos lá no MMC, e no MDC, o maior divisor comum de números primos só pode ser 1. Propriedade 2. Se A é divisor de B, então o MDC de A e B é igual a A. Parece também com a propriedade do MMC em relação ao múltiplo, só que aqui é em relação ao divisor. Observe aí. O MDC entre 4 e 32 é o próprio número 4, porque ele é divisor de 32. E uma terceira propriedade. Também é a mesma propriedade que nós vimos lá no MMC. Ao multiplicar ou dividir os termos, basta fazer o mesmo com o MDC. Então, o MDC de 16, 12 e 20 é igual a 4. Logo, o MDC de 160, 120 e 200 é igual a 40. Ok? Então, se eu multipliquei por 10 cada um dos números, eu multiplico por 10 o MDC. É fácil o cálculo. Agora, só para encerrar, nós temos aqui uma propriedade, ou não vamos chamar de propriedade, é uma relação existente entre o MDC e MMC. O produto do MMC pelo MDC de 2 números é igual ao produto dos números. Vamos para a regra. MMC de A e B vezes MDC de A e B é igual a A vezes B. Vamos para o exemplo? MDC de 16 e 20 é 4. O MMC de 16 e 20 é 80. Então, o MDC de 16 e 20 vezes o MMC de 16 e 20 é igual a 4 vezes 20, que é 320. Né? Então, se eu multiplico o MMC vezes o MDC, eu vou ter a mesma coisa que o produto de A vezes B. Olha lá. O MMC vezes MDC, 4 vezes 80, 320. Se eu multiplicar 16 vezes 20, também eu vou ter 320.
Então, voltamos à regra. MMC de A e B, que é aqui, ó, essa segunda linha, 320, é igual a A vezes B, é igual a 16 vezes 20, 320. Ok? Encerramos aqui a parte de MDC e MMC. Espero que você tenha gostado.